Gente, bom, agora a gente vai para o nosso último painel, Solução de Problemas, a principal competência do século XXI. Bom, o André vai tá aí? Vai entrar? Estou aqui, Ju. Você está aí? Ah, muito bom. Então, vou começar aqui anunciando o André, né, que está de longe, André Costa. Ele é CEO da CCR Metro Bahia. Depois, André, você termina de se apresentar, tá? Que essa coisa, a gente tem que ser mais fluido para se apresentar. Então, muito bem-vindo, André. Obrigado, Ju. Você está lindo aqui na tela, tá? Obrigado. A Renata Teio, CFO da Viva. Oi, Rê. Bernardo Miranda. O Bernardo é Head Falcone North America. Parceiraço de trabalho. Como? Uhum. Bem-vindos. O Bruno falou que o André... Eu já falei do André. Ah, para eu olhar que ele está aqui na minha frente. Obrigada, Bruno. Bem-vindo, gente. Coisa boa. Vamos para o último aqui, o último painel. Renata, quer falar um pouco de você, Bernardo, André? Vamos lá, eu vou falar, eu estou CFO hoje, né, na Viva, mas acho que o painel tem tudo a ver com o que eu sou, né? Eu brinco que eu sou solucionadora de problemas. Sempre vem um problema no meu colo. Acho que eu faço isso minha vida inteira, é isso que eu amo fazer, através das pessoas, né? Então, acho que é o que eu gosto de fazer. Eu me formei no mercado financeiro, desde do começo, Citibank, passei por grandes instituições, Citi, Bank Boston, Santander e tudo mais. E aí, na pandemia, me identifiquei muito com a Roberta. Na pandemia, eu resolvi, como eu gosto de problema de verdade, eu resolvi mudar de setor e eu fui para um setor super tranquilo, em março, na pandemia, que é o setor de turismo, né? Então, foi super tranquilo. Mudei para o setor de turismo em março, estava 2 semanas na operação e a gente teve que fechar tudo. Então, esse é o meu background aí. Para quem acha que, quem quer desafio, eu abracei esse e estou aqui até hoje. A Viva é uma das maiores empresas de entretenimento e hotelaria, né? Dona de algumas marcas que vocês devem conhecer, que é a Costa do Sauípe e Hot Park, e a gente tem lá em Rio Quente também, e é super bacana. Hoje a gente está retomando, super legal, e é isso. Acho que eu me apresentei. E falou toda a verdade. Tem anos e anos que a Renata é cliente, Falcone, First, e anos que eu passo tempos desenhando com ela, ela sempre trazendo questões novas, problemas importantes para resolver. Quem acha que empresa grande não tem problema, não é verdade. Multinacional não tem problema, não é verdade. Mas a gente acha problema em todo lugar, né, Ju? Bom, vamos lá. Eu gostei, Renato. Eu também estou, né, sócio e responsável pela operação da Falcone hoje, nos Estados Unidos, Canadá. Meu nome é Bernardo. Mas entendo que sou consultor. Gosto de resolver problemas e tenho feito isso nos últimos 14 anos dentro da consultoria. E atualmente com 2 desafios que para a gente é motivo de muito orgulho. O primeiro deles, enquanto Falcone, fazendo parte do grupo que tem como ambição levar essa proposta de valor de resolução de problemas que sempre foi destinada para empresas grandes, né, empresas mainstream, agora para empresas de todos os segmentos, né, se beneficiando da tecnologia para isso. E o segundo é levar essa nossa experiência também para fora do Brasil, né? Então, levar esse DNA nosso de entregar resultado, de disciplina, enfim, né, além aí das fronteiras. Prazer estar aqui, Ju. Prazer meu. E André? Ju, obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês, mesmo distante aí, né? Um abraço caloroso aqui de Salvador para todos que nos assistem na internet, estão aí presentes em São Paulo.
Eu sou André Costa, diretor-presidente aqui da CCR Metrô Bahia, mas como a Renata e o Bernardo falaram, eu também, né, sou uma pessoa muito motivada pela solução de problemas, né? Trabalhei muito tempo em consultoria, vim para a CCR há 18 anos atrás, na área de tecnologia. Eu sou engenheiro de computação de formação e aprendi há muito tempo atrás que a tecnologia tem um poder muito grande de trabalhar junto com o negócio como meio para criar soluções que gerem valor e competitividade para cada negócio. Grupo CCR, maior empresa de serviços de mobilidade humana da América Latina, né? Nós operamos rodovias em diversos estados no Brasil. Essa semana nos tornamos o maior operador aeroportuário do Brasil, ativando o aeroporto de Pampulha. E também estamos aqui na nossa divisão de mobilidade, onde eu sou responsável pela CCR Metrô Bahia, mas operamos aí as linhas 4, Via Mobilidade, 5, agora recentemente as linhas 8 e 9 do metrô, VLT do Rio, as barcas do Rio de Janeiro. Então, desafios, né, e dinâmicas de questões que se colocam e precisam ser solucionadas é algo que a gente vive intensamente, diariamente aqui na CCR. Então, agradeço muito a oportunidade e falando um pouquinho, né, de problemas, que é uma questão que às vezes se coloca de maneira pejorativa na nossa cultura, a gente tem que entender que falar de problema é muito bom, porque é a nossa capacidade, a nossa oportunidade de melhorar, de admitir que a gente pode ir além, que a gente pode gerar valor, né, e que tem muita coisa boa para a gente construir juntos. Então, a gente tem que derrubar alguns mitos e paradigmas de que problema é uma palavra pejorativa. Problema é uma situação que se coloca e que permite, né, uma ou mais soluções alternativas para a questão colocada. E é interessante que o Fábio falou aí, né, que sabendo que era impossível foi lá e soube, né? Se não tem como resolver, não é um problema, é uma característica, e aí a gente trata de outra maneira. Mas a gente está aqui porque a gente acredita que problemas podem transformar, de fato, aí toda o modelo de negócio e o mundo que a gente vive. Aliás, há 2 anos estamos fazendo isso. Eu, como diretor de tecnologia da CCR, tive esse desafio, né, no meio da pandemia, no pegar da pandemia do início ao fim aí, do processo de transição para esse normal, e a gente teve que construir muita coisa junto, aprender muita coisa junto, pensar muita coisa junto. Então, o problema é algo que a gente tem que olhar como uma oportunidade da gente crescer cada vez mais. Sensacional. E eu vou falar uma coisa, André, se você me permite. O André, comandando a ex-empresa, né, antes aí do Metrô Bahia, de tecnologia, né, eu me lembro, acho que umas 600 pessoas de tecnologia, André? Isso, somos Era 650 pessoas na nossa empresa de tecnologia no grupo. Bacana. E o André chegou para a gente e falou, eu quero que essas pessoas se desenvolvam em capacidade de liderança, comunicação, inteligência emocional, todas essas human skills. Ele estava falando de gente de tecnologia, gente, né, extremamente técnica, né, com habilidades que muitas vezes muitos líderes, muitas empresas vão sempre focar no hard skill. Ele falou, é assim que a gente vai acelerar a solução de problemas lá dentro, é o que falta. Então, muito bacana essa amplitude, né, que o André enxerga essa solução de problemas e as habilidades que contornam tudo isso, né, André? Sem dúvida, Ju. A gente acredita que, de fato, são as human skills que vão fazer a diferença, né? As hard skills a gente corre atrás e aprende, mas as human skills, e quando a gente fala em solução de problema, ela é um coletivo de human skills, né? A gente tem que ter resiliência, Perfeito. A gente tem que ter escuta ativa e uma série de outras competências aí somadas para falar de solução de problema. Muito bom. E, Bernardo, me fala uma coisa, o que significa essa competência, solução de problemas, e por que ela é central e ela é a competência do século XXI? Bom, eu acho que solução de problemas sempre foi uma competência distintiva para as empresas que estão vencendo, para as empresas que não estão. Na Falcone, a gente costuma sempre falar, né, problema é basicamente a diferença entre onde você está, para onde você quer chegar, ok, mas talvez o que eu coloco de pimenta no século XXI é a alteração
da estrutura das empresas, né? Então, o contexto ele muda. Muitas das vezes a gente fala isso de forma genérica, mas não é genérico. Isso é específico, né? Se você avalia as empresas mais valiosas hoje do mundo, a gente está falando de Amazon, Apple, Tencent, entre outras, a composição do balanço dessas empresas é diferente das indústrias, né, de 10, 20 anos atrás. Essas empresas elas têm menos ativos, elas têm menos estruturas físicas, elas demandam mais da experiência do cliente, né? Elas operam de forma diferente. Eu acho que isso que muda, né? Então, assim, a forma das empresas operarem mudou. As metodologias usadas para trabalhar dentro dessas empresas, isso mudou, né? Então, é importante hoje a gente ter essa clareza, né, que a forma como as empresas entregavam seus produtos, entregavam a sua oferta de valor, o modelo de negócio é um modelo distinto. Então, eu acho que esse é o primeiro ponto, Ju. E se a gente não entende isso, a gente não é capaz de comunicar não só com o mercado de hoje, mas eu acho que o mais importante é de entender o mercado que vai vir pela frente. E eu gostei, André, que você comentou aí um pouco de competências. Eu acho que talvez competências é aquilo que vai mover, né, essas pessoas, essas organizações para onde elas estão hoje, para esse lugar comum. E pensando um pouquinho nisso, Ju, eu vejo que soft skills está totalmente integrado, né? Eu acho que, primeiro, as organizações, que no final do dia são pessoas, né, que não tiverem humildade de ter a clareza que não é mais o que era antes, né, que operar dentro de uma empresa dessa não é como operar dentro de uma empresa tradicional, né, se a pessoa não tem essa humildade, ela vai querer justificar para ela mesma uma narrativa para ela se sentir confortável de que ela não precisa mudar. Então, acho que o primeiro ponto é humildade, né? A gente tem que colocar o problema no meio da sala, independente se você foi bem sucedido nos últimos 10, 15, 20, 25 anos, a gente precisa pensar de forma diferente. O segundo é ter a iniciativa de estar respirando essa realidade, né, perto das pessoas que estão construindo isso. Eu tive a oportunidade, há 2 semanas, de visitar a Intel, Escola Nova de Tecnologia, lá dentro da USP, e os meninos estão aprendendo em formato de squads. São 5 anos que eles vão aprender em formato de squads. Cada grupo tem o seu PO. A classe tem os seus PMs. Tá? E os professores são executivos que estão espalhados no Brasil inteiro, que dão monitoria em tempo real para esses alunos aprenderem. Vamos lá. Vocês concordam comigo que uma pessoa que for formada nesse ambiente, depois de 5 anos, ela não vai ver o mundo de forma diferente? Então, o mercado vai mudar lá na frente. Eu acho que a gente tem que ter essa oportunidade agora de fazer isso. E, por fim, Ju, iniciativa, né, de encarar isso de frente e de ir atrás, né, porque os problemas, eles vão, como o Frois colocou aqui, eu acho que eles vão ficar um pouquinho mais difíceis. Perfeito, com certeza, e sempre, né? Sempre desafio. Rê, me fala um pouco sobre isso. Toda vez que eu penso, a gente tem algumas referências, né? E quem está aqui nesse painel hoje, outros, muitos, né, os que saíram daqui, muitos clientes, né, são referências quando eu penso em pessoas que adoram resolver problemas, né? Então, enquanto a gente sabe, né, do tabu e da dificuldade, as pessoas muitas vezes buscam um ambiente de conforto, né? Tem outras que já descobriram que o desafio é legal porque o desafio as faz crescer. A questão é que, quando você resolve problemas, você se apaixona, né, por desafios, por superação, porque você se sente maior, porque o impacto que você deixa é maior. Então, fala sobre isso, Rico. Eu acho que é sua especialidade também aqui. Eu acho que, primeiro, se você está confortável, tem alguma coisa errada, né? A gente sabe que conforto não existe, né? Se você está confortável na sua empresa ou se você está confortável na sua posição, tem alguma coisa muito errada, né? A pandemia, acho que ela trouxe de maneira muito clara
acho que para todas as organizações e todas as pessoas, que a mudança é fato, é um fato, né? A gente muda e não necessariamente a gente sabe para que lado a gente vai mudar, né? Eu acho que o mundo está ficando super complexo e a gente precisa que as pessoas reconheçam essa complexidade, né? A gente falou um pouco, achei muito bacana a questão da diversidade. A diversidade também gera problemas mais complexos, né? Então antes a gente tinha grupos muito pequenos, né, que decidiam e davam diretrizes, né? Então a gente falou aqui de homens brancos da mesma idade, né, consumindo e tomando decisão. Isso dá uma certa linearidade, né? Só que agora a gente tem luz em muitos lugares, então isso acaba que a gente acaba tendo comportamento de consumo diferente, comportamento de vida diferente, né? E aí a gente tem pandemia, tudo. E aí, assim, como é que a gente sobrevive? Não é uma questão mais de querência, é uma questão de sobrevivência, né? A gente só sobrevive se a gente conseguir entender o que é isso, né? Entender essas pessoas que estão consumindo, essas pessoas que estão trabalhando com a gente, conseguir, isso para mim é entender problema, né? Entender a causa raiz, né? E aí você trabalha para chegar onde você quer estar, né? Que o Bernardo bem falou, né? O problema é a diferença entre onde você está e onde você quer chegar. E onde que a gente quer chegar? A gente quer chegar de novo naquele conforto, né? Mas como a tecnologia está indo muito rápido, o que eu vejo é que esses problemas mais fáceis, essas maneiras mais fáceis de chegar na zona de conforto, são resolvidos por tecnologia. E aí falta o quê, né? Como é que a gente resolve os outros que ficaram difíceis, que a tecnologia não resolve? São pessoas, são a capacidade de entender, de medir o ambiente, de reagir ao ambiente e de mudar as alavancas certas, né? Então, acho que, para mim, a questão de resolução de problema não é uma... É que nem ar, né? Você comentou, né? Respirar, né? Solucionar problemas no momento que a gente está aí para o futuro é a única maneira de sobreviver, né? Acho que é isso. Excelente. E o sistema de ensino basear nessa solução de problema, que a geração que está aí hoje não foi formada, né? Como a gente, a First, ela começar uma jornada, qual o problema que você vai resolver, né? Então, essa mudança em todo o sistema e como é que a gente usa a tecnologia para fazer isso em escala. É o nosso problema da First, né? A gente se apaixonar pela solução. Pela solução. Não pela solução, mas pelo problema, né? Muito bom. Ô, Ju, e eu acho que por projetos, né? Eu acho, porque talvez hoje uma das dificuldades das lideranças que precisam resolver os problemas é evitar os modismos, né? Eu gostei do que a Roberta falou, porque todo dia está nascendo uma ferramenta nova, todo dia tem uma metodologia nova, um nome novo, né? Como que você separa o que vai te ajudar a resolver seu problema mais rápido, mais barato ou melhor? E aí essa experiência de projetos, que é um pouco do que a gente motiva na First, faz total diferença, porque a pessoa começa a operar com aquilo que ela sabe que é útil, sabe? Aquilo que de fato vai fazer ela fazer as coisas diferentes. Então, acho que não deixar cair, né, em tentação nesse mercado que tem vendido tudo para a gente de forma muito sedutora é um desafio, né? Excelente. Bom, Bernardo, eu queria até aproveitar a fala do Bernardo aí, complementar, que eu concordo 100% com essa visão que ele e a Renata trouxeram, porque, de novo, a gente volta para as pessoas e como a gente cuida para que as pessoas se desenvolvam, para ela aplicar, seja a melhor tecnologia, a melhor metodologia, né, a melhor alternativa, a colaboração, né, e as outras habilidades que ela precisa ter, porque ninguém constrói solução de problema sozinho, tem que ser em colaboração, como foi dito aqui, tem que ser ouvindo o outro e abrindo espaço para diversidade, né, sem discriminação de ideias, né? Então, a gente precisa, de fato, entender que quando a gente olha isso, né, por meio de uma plataforma que permita com que as pessoas, e plataforma no sentido mais amplo, né, que permita com que as pessoas se conectem, conversem, troquem experiências, né, porque uma coisa que eu estava conversando outro dia, assim, às vezes o problema que você tem, alguém já resolveu, já passou por aquilo,
né? E você está ali gastando tempo, energia, esforço, porque deixou de conversar com alguém, deixou de envolver alguém que pode trazer aquela visão diferente, aquela experiência diferente. Então, poder ter tudo isso é o que vai te ajudar a conectar e trabalhar nessa questão da solução, que é aquele sentimento de recompensa, né? Quando a gente endereça o problema e faz a gente se apaixonar, como a Renata falou. É isso. André, você levantou uma bola no início. Como é que a gente faz para fazer com que as pessoas se apaixonem por resolver problemas? Ou seja, pelo desconhecido, pelo desafio, queiram sair da zona de conforto, né? Fala um pouquinho. Como é que você faz? Conta pra gente. Não é algo fácil, né? Porque o ser humano, até enquanto sistema biológico, ele foi criado para gastar o mínimo de energia possível e ser o mais eficiente possível. Né? Então, é ir contra a nossa natureza quando a gente fala de sair da zona de conforto. E é super interessante essa provocação, porque quando a gente fala de desenvolvimento, de crescimento, de carreira, né, e eu que tive há 2 anos atrás aí na frente de um time de tecnologia, e esse time teve que evoluir muito rapidamente para fazer frente a esses desafios todos. Como é que você mostra para eles que não é a tecnologia pela tecnologia, que você precisa, né, de fato, crescer outras competências que nós que tivemos formação técnica nem pensávamos em que precisávamos dessas competências quando a gente foi ser educado há 10, 15, 5 anos atrás, ou menos até para quem está entrando no mercado agora, né, que acha que é só aprender uma linguagem de programação e começa, né, a resolver problema. Não, né, é entender do negócio, é entender de gente, é conversar, é ter gosto pelas relações humanas, independente do modelo, seja ele presencial ou híbrido, né, remoto, a gente tem que ter essa paixão, né, de gostar de gente, de cuidar de gente, de transformar o mundo onde a gente está, né, de ser protagonista dessa mudança. Então, acho que a gente tem que trazer muito nessa nossa visão de negócio, que a gente está aqui, né, com uma missão, cada empresa com a sua missão, cada líder com a sua missão alinhada ao propósito e cultura, mas com o desafio maior de fazer a diferença para onde a gente está, né, nas regiões onde a gente atua, e trazer tudo isso. Aquela historinha, né? Estou construindo uma igreja ou uma escola, né? Eu estou colocando pedra sobre pedra, estou fazendo um muro, estou construindo uma edificação, estou construindo uma escola, ou eu estou criando o futuro do país? É como a gente enxerga e coloca as coisas para a mesma questão que vai nos permitir sair dessa zona de conforto e abraçar, de fato, a questão de problema como algo para o futuro, algo que a gente vai se apaixonar e querer contribuir cada vez mais. E eu acho que é isso que faz a gente crescer, faz a gente se desenvolver. Eu falei, estou 18 anos na CCR, né? Aí vão pensar, poxa, mas o André está 18 anos na CCR, é muito tempo. Né? 18 anos na CCR, eu passei por 8 posições diferentes. Né? Eu brinco que aqui tem a energia da consultoria com os benefícios das grandes corporações. Então, a gente conseguiu encontrar, dentro desse modelo, né, essa oportunidade de encarar o problema de uma maneira diferente, e é assim que a gente vem encarando. Eu acho que assim, eu penso um pouco que as pessoas gostam de trabalhar em colaboração. Eu tenho essa crença. É da natureza humana. Eu acho que é da natureza humana. Então, eu acho que quando você engaja, acho que a função do líder é colocar luz no problema, né, e não na solução, né, porque a gente tende a buscar soluções e não. Mas quando você coloca a luz no problema e você coloca um time de fato diverso, que eu acho que a gente tem capacidade de escolher as pessoas, coloca em prol de alguma coisa, naturalmente as pessoas se apaixonam pelo problema, né, e se apaixonam por trabalhar junto. Então, por exemplo, eu vou contar. Quando eu entrei na Viva, né, como eu comentei, a gente fechou os hotéis, né, todos os hotéis, e a gente não tinha, imagina, uma pessoa que, a gente falou de job description, né, uma pessoa de vendas vai fazer o quê, né, quando você está com tudo fechado? E a gente falou, putz, a gente tem que fazer o quê? A gente tem que cuidar dos nossos clientes, né, a gente tem que reter os nossos clientes, a gente tem que buscar uma maneira de retê-los. Então, o que a gente fez? A gente fez uma parceria, pegou o time de vendas e eles viraram um time de cobrança que está dentro da minha área. E o problema era, a gente precisa
resolver o problema dos clientes naquele momento, né, que era manter eles fiéis, né, manter eles para que eles voltem em um outro período em que estiver aberto, mas que eles, obviamente, paguem, né? Então, virou um time de colaboração no sentido de os skills de negociação, os skills, né, de encantamento, de falar com o cliente, convencer, que foram usados para fazer uma ação de cobrança, basicamente. Então, eu achei, quando você traz isso para a mesa, né, você coloca todo mundo na mesa, as pessoas, naturalmente, elas vão, o brio delas mexe, né? E elas vão olhar aquilo lá em comum. Então, tinha gente, eu brinco que naquele momento não tinha uma área financeira, uma área de cobrança, uma área de, sei lá, de contas a receber, tinha um grupo de pessoas que a gente, né, que fazia a mesma coisa, que era como é que eu falo com esse cliente, como é que eu explico e como é que eu dou essa perspectiva que ele pode vir em outro momento e mantenho ele comigo. Então, acho que, assim, eu acho que a gente precisa, como líder, para que as pessoas comecem a amar os problemas, criar propósito nos problemas, entendeu? E criar equipes que olhem por perspectivas diferentes aquele problema e engajar as pessoas na solução, e dar espaço para errar, e dar espaço para botar ideia, e para produzir junto. Então, acho que é muito disso. E eu acho que a gente faz lá na Viva, a gente está fazendo um trabalho com a First, com a liderança, e lá a gente fala de problemas reais, né? Então, você coloca um problema na prateleira que é real, e você coloca muita gente diferente para falar de um problema real. E, naturalmente, isso apaixona as pessoas, porque as pessoas elas querem fazer a diferença. Isso é natural. Eu acho que todos os colaboradores, pelo menos que eu já tive contato na vida, querem fazer a diferença, elas querem transformar alguma coisa. Então, se elas querem transformar, né, ou seja, sair de onde eu estou para outro lugar, elas querem resolver problemas, né? Então, acho que se você dá um problema e você mostrar que esquece a solução, vamos brincar de falar sobre esse problema, de fazer, eu brinco, em vez de fazer só olhar para trás, né, vamos olhar o que aconteceu, né, vamos fazer uma autópsia, uma biópsia, né, mas para ver o que é, como é que a gente pode fazer, quais as novas soluções, pensa fora da caixa, traz gente diferente, traz gente traz gente do comercial, traz gente do financeiro, todo mundo junto, isso engrandece cada pessoa que está lá. Então, acho que, no final, todo mundo adora fazer isso. Vencer desafio faz a gente gostar de desafio, né? Exatamente. B, fala sobre apaixonar sobre problema também, adorei. Não, eu compartilho com tudo que você falou, Rê, e eu acho que é muito do ser humano, né? Eu acho que o ser humano, ele tem, por natureza, gostar de participar de grupos que vencem, sabe? Ele tem, por natureza, querer ser bem-sucedido em algo. Talvez nem todo mundo saiba aquilo que ele quer ser bem-sucedido, mas acho que todas as pessoas têm, naturalmente, essa ambição de vencer, de ganhar, de fazer algo bacana. E eu acho que também, eu vejo que é do ser humano se sentir orgulhoso daquilo. E com o passar do tempo, eu acho que o que faz com que ele se permaneça engajado com aquele grupo, muitas das vezes é aquele grupo olhar e reconhecer o trabalho que ele construiu, é a reputação, né? É o que ele está construindo ali, é um pouco da história dele. Então, quando eu vejo organizações que são orientadas para a resolução de problemas, eu vejo isso, olhando sobre a perspectiva da área de gente, como uma mega oportunidade de materializar o legado e a realização dessas pessoas, sabe? E isso como ferramenta de engajamento, isso como ferramenta ou como instrumento, né, para exercer a meritocracia ou não, enfim, eu acho que faz toda a diferença, porque acho que no final do dia é isso, né? Você construir algo, participar, né, e ter orgulho daquilo que você está fazendo. É ganhar infinitamente, né? Ganhar jogos infinitos, né? Acho que esse é o jogo, né? Tipo, com várias pessoas, tal. Você não quer mais ganhar, só ganhar, você quer demais, né? Você quer mais e outra coisa, de novo.
Então, acho que é isso que as pessoas querem mesmo. Ela realmente, acho que esse conjunto de pessoas ganhando infinitamente é o que mais engaja, né? E aí está o desafio do RH, porque eu diria não o desafio do RH, eu acho que é o desafio das lideranças, porque, primeiro, até que ponto, né, é ruim ficar pensando no CEO, né, mas vamos pensar no grupo que está enxergando aquela empresa para 2 anos, para 3 anos, para 4 anos. Até que ponto esse CEO está conseguindo capturar o que está mudando no mercado e materializar aquilo num desafio para o grupo dele? Sabe, um desafio que engaje, que seja conectado com os valores, né, com o momento dessa empresa. E a parte, né, do RH, até que ponto que ele está conseguindo trazer as pessoas que realmente se importam com aquele desafio, porque aí, né, a consequência disso é a empresa prosperar. Eu sempre falo que a gente percebe como consultor, né, e no final do dia, na Falcone, nós somos consultores. A gente consegue rapidamente chegar numa empresa e falar se aquela empresa tem alma ou se aquela empresa não tem alma, né? Normalmente, as empresas que não têm alma, elas são muito explícitas, elas são movidas a resultados anuais. É isso, ponto. As decisões, os desafios, são todos orientados para isso. E quando você pega uma empresa, não necessariamente de dono, mas que aquele grupo ele quer construir algo diferente, aí você vê, né, essa questão do engajamento, da união, da unidade, e que faz toda a diferença para as empresas infinitas que a gente fica tanto perseguindo, né? Muito bom, André. Eu estava ouvindo aqui o Bernardo falar agora, e eu acho que a gente pode traduzir isso em ambições, né? Quando a gente tem ambições de longo prazo e as pessoas enxergam e compartilham dessas ambições, elas começam a enxergar em cada pequeno problema a oportunidade de ir conquistando pequenas vitórias que vão fazer com que a gente chegue naquela ambição que é compartilhada por todos e gere esse sentimento de grupo, de conquista, de recompensa. Então, acho que se a gente olhar para a solução de problemas, né, como o caminho, e a questão de projetos, que foi comentado também, né, cada projeto por definição tem início, meio e fim, né, então a gente consegue tangibilizar, né, cada passo que a gente está dando, e nesse mundo dinâmico e ágil que a gente fala que a gente precisa viver, né, e se adaptar, a gente precisa cada vez mais mesmo, né, olhar para a mudança como pequenos projetos que vão ser vitoriosos, mesmo que a gente erre e aprenda com esse erro ao longo do período, porque é isso que vai acontecer, ninguém vai acertar na primeira, e a gente tem que ter muita tranquilidade, né, sobre o erro legítimo, sobre o fast learning, como foi dito aí anteriormente. A gente precisa transformar tudo isso em capacidade de, sim, gerar resultado, mas resultado olhando para aquela ambição maior, para aquela proposta de valor que a companhia quer que todos se realizem, né, na conquista dela. É uma maratona, né? Não é uma corrida de 100 metros. Acho que essa empresa infinita que a gente busca é aquilo. A gente vai sempre querer correr mais 1 quilômetro, mais 2 quilômetros, sempre buscando ali, porque a gente sabe que os problemas vão estar sempre ali, que o mundo, né, não vai parar e a gente precisa continuar, né, não sendo, ou sendo, né, um inconformado contínuo, né, não aceitando o status quo como o melhor que a gente pode fazer. Então, acho que vai muito em linha com o que foi dito aí pelos nossos colegas que estão aí presentes com você, Ju. Legal, André. E me fala uma coisa, essas pessoas que fazem essa diferença, que gostam do novo, gostam de enfrentar o desconhecido, gostam de se superar, quais são outras habilidades que você, ou skills que você enxerga nesses grandes resolvedores de problema? Eu acho que, como eu comentei no começo, né, solução de problemas é um coletivo de competências necessárias aí que precisam ser somadas. Você precisa ter escutativa, você precisa ter humildade, você precisa ter pessoas que olhem, né, de uma maneira, de uma perspectiva diferente da sua, para ter diversidade, que tenham vivências e experiências diferentes, sejam elas do ponto de vista profissional, social, pessoal, né, porque cada experiência vai contar uma história diferente para analisar aquela questão. Então, eu acho que
a questão de solução de problemas, ela vai consolidar muito do que foi falado aqui hoje. Você precisa ter inovação? Precisa. Você precisa ter colaboração? Sem dúvida. Precisa ter diversidade? É questão sine qua non, não tem o que se discutir sobre isso, né? E você precisa, de fato, construir aí também e dar visibilidade, como foi dito, né? Precisa ter transparência, precisa ter uma boa comunicação, não só para trazer aonde a gente quer chegar, como foi colocado, né? Mas o que a gente já vem alcançando com cada pequeno projeto, com cada problema menor que a gente foi simplificando, como a gente disse aqui, porque solucionar problemas complexos passa por a gente conseguir solucionar problemas mais simples que vão nos ajudando a galgar essa escada. Então, essas outras competências, elas, para mim, estão inseridas na competência do profissional que busca trabalhar com solução de problemas, né? E se colocar aí, como o Bernardo bem colocou, numa visão de consultor, numa visão de facilitador enquanto líder, né? De criador de engajamento e sinergias, para que, de fato, esses resultados sejam obtidos no curto, no médio e no longo prazo. Esse é o desafio que se põe para o profissional que quer trabalhar com solução de problemas, na minha visão. Não, isso é muito bom, porque profissional que gosta de... não é gostar de problema, acho que foi o Bernardo, a Renata falou sobre isso, gostar de problema, né? É gostar de resolver, não é levantar problema, né, gente? Porque a gente não pode confundir. A gente fala, o líder tem que gostar de ouvir problema e tal, mas, assim, para deixar bem claro, né? É ouvir problema e ouvir o que a gente vai fazer, e vamos montar esse time, esse squad está pronto, ou vamos montar ele, traz esse tipo de conhecimento que eu não tenho, ou o próprio líder falar, bom, então agora vamos buscar mais esse conhecimento, porque para levantar problema, para chegar para reclamar, é diferente, né, gente? É bem diferente. Porque isso a gente tem que deixar, né? Porque aí a gente pode ter craque nas empresas que entendem os problemas todos onde estão, né? A gente sabe disso, né? E falam deles, e criticam eles, né? Esses não são solucionadores de problemas, esses são farejadores de problema. Né? Farejadores de problemas são difíceis, mas eu acho que eu acho que é identificar problemas e solucionar, se apaixonar por identificar, né? O que eu posso fazer para mudar, né? E, de fato, o que muda o jogo, né, naquele problema. Mas você falou um pouco das competências, né? Eu estou pensando aqui, né? O que eu acho. Eu acredito que solução de problemas é um dos mais importantes, assim, para a gente sobreviver. E ouvindo o André falar um pouco, eu acho que a inovação tem muito a ver com solução de problema, né? Que é você pensar fora da caixa e você identificar isso e buscar maneiras diferentes de chegar a um lugar diferente, né? Porque não dá, né? Soluções iguais levam a caminhos iguais. E eu acho que a inovação tem muito a ver com isso. Eu acho que é uma coisa que a gente tem ainda muita dificuldade, assim, de estimular, que acho que a questão da flexibilidade, né? A flexibilidade cognitiva, que é a questão de como você encara aquilo, né? E como você ouve o outro, né? A gente falou um pouco de diversidade. Como é que você ouve o outro para entender o problema, também para criar soluções diferentes, né? Então, acho que essas competências são super importantes, e eu acho que, de fato, o que a gente precisa mais é de disseminar isso na organização, porque, de fato, no serviço, eu vejo muita necessidade de ter isso em cada posição. Não adianta ter na liderança, né? A gente pode estimular na liderança, mas a gente precisa ter. Eu penso muito, por exemplo, no caso da gente que é prestador de serviço, né, na ponta, né? Quando eu vejo uma pessoa que está atendendo um cliente no restaurante, ela tem que ser uma solucionadora de problema nata, né? Porque ela não tem tempo de ir lá e falar, putz, essa solução, né? Ela tem que reconhecer o problema, ela tem que entender o problema e ela tem que solucionar o problema em tempo real, né? Então, você imagina, isso eu entendo que o futuro é o serviço, né? Eu acho que não tem outra maneira de fazer negócio, e está permeado em pessoas.
E se a gente tem essas duas variáveis, se eu não tenho todas as pessoas capacitadas em resolução de problema, flexibilidade cognitiva, inovação, a minha empresa não tem sustentabilidade, porque você não consegue mais ficar sentado na sua sala ensinando qual a solução para cada coisa. Você não sabe mais nem quais estão todos os problemas. Exatamente. Você falou uma coisa legal, identificar o problema, Identificar o real problema. né? O Porque, real assim, problema. Não se confundir no meio de isso que eu acho causas que prováveis. é difícil, né? Identificar difícil, problemas. Super difícil, não é, B? Difícil? Tem algum case que você queira falar aí? Não, acho que é difícil e eu acho que além da dificuldade de identificar, assim, o problema ele vai estar em todas as esferas da organização, né? Mas pensando nesses problemas que talvez vai impactar a organização de uma forma mais estruturante, né? A empresa talvez dar um salto de patamar muito alto, buscar um mercado que ela nunca entrou. Eu acho que além da identificação do problema, a disciplina de conseguir permanecer, né, focado naquele mesmo problema, de não mudar o foco ou não deixar, né, se distrair ao longo do caminho, porque isso influencia diretamente seu time. Então, eu acho que tem duas coisas, né? Primeiro, pessoal, se a gente combinou isso, vamos ser fiel. Se tiver que pivotar, a gente vai pivotar, mas 2 anos, 3 anos, a gente tem que ser fiel a isso. A gente não pode, cada ano que passa, falar que a gente quer uma coisa diferente. E o segundo, eu acho que não é nem a questão da motivação, é a questão, talvez, da disciplina, porque, assim, alguém falou que a motivação ela é interna, né? Tem dia que você vai acordar de manhã, eu sou a melhor pessoa, vou mudar o mundo. Tem dia que você acorda de manhã e fala, putz, não depende, assim, que é azar das pessoas que dependem de mim, porque então como que você consegue todos os dias se manter fiel ali, né, disciplinado, de não deixar, né, às vezes desvirtuar o seu time, de conseguir trazer ele, porque eu acho que é o foco, a consistência, o amor ao processo que fazem essas grandes mudanças, sabe? Então, eu acho que o problema é maravilhoso. Agora, só ficar apontando, né, Ju? Só ficar levantando todos os dias não dá. Eu acho que o bacana é aquele líder que coloca uma coisa difícil para ser feita em 2 anos, né, e consegue ter a disciplina de trazer o time junto e chegar lá, sabe? Fazer uma pergunta, posso? Lógico, fica à vontade. Pensando aí no que você acabou de falar, Bê, você acha que quando você faz uma boa identificação do problema, né, quando você está no nível mais estratégico, você fala assim, bom, para a execução da minha estratégia, este problema é o problema que eu preciso resolver. Se você faz uma boa identificação de problema, na minha percepção, você não muda de foco, porque o problema está bem identificado. Mudança de foco não é uma identificação de problema ruim? Sim. Renata fazendo perguntas difíceis ao vivo. Não. Aí, On fire. vai, manda Gente, mesmo. eu Vai sou lá. da pergunta. Eu acho que tem 2 pontos que talvez possa trazer isso. Eu acho que a identificação do problema, se ela é boa, né, ela talvez, num nível mais estratégico, ela vai trazer uma oferta de coisas que precisam ser feitas, que elas podem mudar. Então, eu quero entrar num mercado novo, porque eu tenho como ambição na minha empresa aumentar o meu número de usuários de X mil para Y. Até você desistir daquele mercado, você tem que ter uma maturidade para poder fazer aquilo. Eu acho que você não pode desistir muito rápido. Você tem que ter paciência de deixar aquilo dali maturar. Então, acho que esse é o primeiro ponto. Eu acho que, às vezes, a ansiedade das empresas de quererem mostrar resultados no curtíssimo prazo faz com que isso traga uma esquizofrenia, né, que, se isso afeta o primeiro layer da organização, isso, para os demais layers, é muito impactante, sabe? As pessoas precisam entender, né? E aí, conceitualmente, eu acho que eu concordo com você também, que quando o problema é mal identificado, aí, por consequência, isso também vai trazer consequência. Então, mais uma vez, a importância, né, de juntar as pessoas e terem problemas que aquele grupo vai se engajar. Eu te falo, assim, na nossa experiência na Falcone, a gente tem um problema que a gente, né, o grupo está apaixonado por ele.
que é como eu levo a minha oferta de valor, que hoje está restrita a um número de algumas centenas de empresas, para milhares, né? Esse é um problema que nos move, né? E várias decisões vão ser feitas, a gente vai errar, mas até alcançar isso é o que dá atração. Então, acho que, enfim, dando um pouco da nossa experiência, eu acho que cabe um pouco aos líderes entender um pouco disso e colocar problemas que as pessoas vão realmente querer se doar. É que o what não muda, né? O problema é esse, né? Eu quero alcançar o maior número de pessoas possíveis com a proposta de valor. Mas o como pode mudar toda hora. Sem dúvida. E aí, a gente até já passou por isso aqui, eu acho que a importância de não deixar cair nos modismos, não deixar cair nesse tanto de coisa que as pessoas estão, né, colocando, né, para seduzir e não necessariamente te ajudar a chegar lá. Aí cabe, e quanto mais problema se resolveu na sua vida, maior é a sua habilidade de olhar e falar, numa boa, sabe? É mais algo para poder trazer confusão do que para poder me ajudar. Complementando, acho que a gente tem que também, né, considerar, e você comentou aí, Bernardo, né, a questão do curto versus longo prazo, né? Às vezes a gente escolhe o como mais rápido, mas no longo prazo ele não é o melhor como para solucionar aquele problema. Nós trabalhamos com contratos de parceria público-privada e concessões, são contratos de 30 anos, 25 anos. Uma decisão que eu tomar errada nos primeiros 5 anos de contrato pode colocar todo o projeto a perder ao longo de 30 anos, né? Então, a gente precisa ter muito cuidado quando a gente analisa, né, identifica o problema e olha para quais são, né, os impactos que as soluções que a gente está desenhando para os problemas são possíveis no curto e no longo prazo, porque, né, mesmo para uma empresa que não tem contratos que findam como o nosso, né, ela tem que olhar como é que isso vai impactar a posição de mercado dela ao longo do tempo, né? Porque às vezes a mudança numa grande corporação ela não é rápida, né? Por mais que a gente trabalhe várias ações rápidas, ela vai se dar ao longo do tempo, como você falou, né? Onde há necessidade de persistência de foco. Então, precisa ter muito cuidado também na hora de identificar qual a solução de problema endereça melhor, né, a necessidade do negócio ao longo do tempo. No curto... Não, eu também queria responder a pergunta, Renato, mas não vou não, porque o nosso tempo aqui, eu tenho perguntas, vou fazer pelo menos uma, eu vou jogar aqui para o André, depois eu também quero responder, tá? Mas depois. Aí, André, Ayla Domísio. O Bernardo vai falar assim, por que ela não me pediu para responder essa pergunta? Exatamente pelo motivo da obviedade, tá, B? Então, vamos lá. André, finalmente, de forma prática, qual a fórmula da resolução de problemas? Obrigado pela pergunta, Ayla. De forma prática, a fórmula da resolução de problema é você trabalhar com as pessoas em prol, né, daquilo que você acredita que vai gerar a melhor resposta para o seu negócio, né? Então, compor um time multidisciplinar, diverso, que vai poder debater as questões. Não tem resposta única para a solução de problema. Você vai precisar de um grupo de gente, de um grupo de conhecimentos, de um grupo de experiências e de vivências, e misturar isso tudo aí no caldeirão para analisar as diversas abordagens possíveis, porque também não tem uma resposta única para solucionar problemas. Hipóteses. É isso aí. Bom, gente, considerações finais. André, se você quiser continuar. Só queria agradecer a oportunidade de poder aqui compartilhar essa conversa aí com o Bernardo, com a Renata, com você, e agradecer a todos que estão aqui conosco. Obrigada. Eu queria agradecer o convite, super bacana, aprendi muito hoje com os painéis anteriores, eu vi muita coisa bacana que eu estou refletindo aqui. Considerações finais, amem os problemas, assim, continuem amando os problemas, e eu acho que, assim, para mim, uma fórmula importante é problemas e pessoas, né? Eu acho que, assim, ame os problemas, mas ame mais ainda as pessoas que resolvem os problemas. Então, assim, trate, né, do seu time como um organismo, né, de verdade, e não
como um monte de job description que vai executar uma função pré-determinada. E achei muito bacana deixar todo mundo no flow, né? Do flow para resolver problemas. Acho que esse é o negócio. Pega as melhores pessoas para aquela coisa e deixa elas no flow para resolver. Acho que essa é a fórmula mágica, assim. Show. Também queria agradecer, aprendi um monte com as pessoas. Sempre um prazer estar dividindo o espaço com tanta gente interessante e talvez como mensagem, enfim, continuar apaixonado por resolver problemas e se manter cercado por pessoas que te deixam desconfortáveis, né, que faça você subir a média. Acho que é um pouquinho disso. Obrigado, Ju. Super bom. Muito obrigada, gente. A gente está encerrando agora, né? Super obrigada. Aqui